Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui de voltas com os irmãos, Maninho, Urique. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui com um tema novo, tema bom. Chalapa. Os pesão, né? Paz do Senhor, pessoal. Vamos que vamos mais uma vez de podcast, Pode Pensar. E vai deixando o seu like, vai acionando o sininho, né, para as notificações dos nossos vídeos, porque já tem bastante aí. E estamos aqui para pregar a palavra do Senhor e conversarmos um pouco a respeito do Senhor. Também cumprimento a todos aí. Espero que a gente possa ter aqui um momento de alegria, também de percepção na palavra, né? De poder entender, de poder, esquadrinhar aquilo que às vezes a gente só passa lendo, né? E não para tirar um segundinho de atenção mesmo, sabe? Meditar, né? Esquadrinhar as escrituras, né? Esmerilar as escrituras. Se bem que a gente tem uma conversa, né? A gente não pega mesmo para esquadrinhar, mas o fato assim de a gente conversar, apresentando alguns pensamentos diferentes, né? As teses que nós temos, isso é bom. Isso é bom. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. É um tema importante. É um tema bem central de Jesus, né? Que ele que veio com essa ideia de discipular. Né? Quem quer ler aí a primeira passagem? Eu leio. Tá alto meu microfone? Tá. Pra mim tá bom. Você acha que tá um pouco alto? Eu vou falar mais baixo. O primeiro passagem que a gente vai ler se encontra em Mateus, o capítulo de número 28, o versículo 19 e o 20 também eu vou ler. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Já vai ler a outra, irmão? Não, vamos entrar nesse texto. Vamos... Durante a gente pode apresentar mais passagens que a gente vai lembrando. Porque aqui os irmãos é assim... Começa a falar e de repente sai umas rajadas de versículo. E é isso que é bom de você estar em grupo, cara. Sim. Porque sozinho você não consegue ter essa capacidade, né? É mais difícil você conseguir, Deus falou aquela passagem lá. Nossa, e aquela passagem dá certinho com isso aqui, olha, que eu tô lendo. Então, quando você tá em grupo, você consegue atingir esse nível, sabe? As posições, né? Cada um tem um intelecto, isso traz uma diversidade de conhecimentos. Sim. Ainda mais cada um estuda aqui, né? Aí, no nossos estudos nós vemos as coisas. Aí, às vezes, nós esquecemos, mas quando alguém fica falando, né, sobre o assunto, dá a lembrança do estudo, né? Aí dá para falar sobre o assunto. Eu tô aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui buscando algo aqui. Como nós vamos falar de discipulado, acho que é mérito também a gente colocar duas pessoas aqui nesse texto, né? Que é discípulo e mestre, né? Que são as duas pessoas que a gente vai tocar no assunto. Discípulo, pessoa que segue os ensinamentos de um mestre, né? Então, para a gente ter a noção do que nós vamos falar, o discipulado é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então, vamos partir desse ponto aqui. Sim. Eu gosto da parte que no versículo 18 que ele fala, né? Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois que ele ressuscitou, Deus deu autoridade a tudo para ele, dos céus e da terra.
né, para fazer ali a obra. Então, né, como um rei, ele já está dando a sua... Ele está dando partindo o que é dele para as pessoas já, né? E com essa palavra também, isso aí você já falou, você disse uma coisa muito importante que já com a primeira coisa que eu disse, né, o que é um discípulo é aquele que segue os ensinamentos de um mestre. Você tocou no assunto. Mestre é um professor, né? Era um título que Jesus tinha de mestre, era uma pessoa que ensinava, né? Então é um dos cargos que o apóstolo Paulo fala que tem na igreja, mestre, né? E também é uma das posições que tem dentro da igreja também, ou em qualquer outro lugar, que é o discípulo, que é o seguidor dos ensinamentos, né? Só para deixar claro para nós partir desse ponto Sim. de vista. E é importante saber, né? Porque tem muita gente que, nas outras igrejas, lugares, que usa discípulo como uma palavra que, tipo, ele é o meu discípulo, né? Tipo, não é seu discípulo, né? Nós vemos aqui que nós somos discípulos de Jesus, né? Claro, a palavra tem um significado que quer dizer alguém que aprende com um mestre, né? Alguém que aprende com alguém. É que vocês vão falando, eu vou Lembrando lembrando. assim, aí, ó, igual o Ricardo falou. Eu vou lembrando e vai vindo na mente todos os versículos, né? E eu tentei essa manhã, aí vocês vão falando e vai me recordando. Em Efésios 4, fala sobre todos os... O Ricardo fica me olhando. Aí, Efésios 4, versículo 11, diz sobre todos os cargos e encargos dentro da igreja, né, que está no versículo 11 de Efésios capítulo 4. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então é o cargo que a gente está falando, né? Tipo, essa pessoa. E o Rodrigo falou algo que é preciso muito a gente entender, né? Que as pessoas têm mania de tomar posse de alguém ou de algo. Tá aqui o Ricardo, o Rodrigo também, mas tá aqui o Ricardo que ficou um bom tempo comigo, a gente trabalhando as escrituras. Eu nunca achei que eu era dono. Tanto que hoje ele faz, né, na igreja, quando ele veio, ele trabalhou comigo um tempo na igreja onde a gente congregava, que eu liderava, e hoje ele está no mesmo ministério, mas na cidade local, e que ele lá também trabalha dentro da igreja, né? E acho que eu nunca fui possessivo, fui? O fato, né, que o verdadeiro mestre, ele tem prazer em ensinar. Então, eu acho assim que verdade. A pessoa que se intitula como mestre, ele tem que entender que tem um mestre acima dele ainda, que é Jesus. Olha que eu estudei isso hoje. Estava lendo isso hoje, é verdade. Então, igual você falou de se possessar, né? Possessar? Posse. Tomar posse, falar, que ela é meu discípulo. Então, você está descartando o que Jesus está ensinando você a passar para ele. Então, você é discípulo de Jesus. Então, você tem que... O verdadeiro mestre, ele vai esquadrinhar as escrituras para quê? Para ensinar as pessoas, né? Sim. A formar o caráter de Jesus Cristo nas pessoas, não o caráter dele nas outras pessoas. Sim, Isso que é o mais importante. É forte isso, né? Sim. É forte. Só que, enquanto você vai procurar? Eu vou então, procurar. Deixa eu falar algo, só que tem uma coisa. Todo discípulo, ele pega algumas características do professor, do mestre. Todos. Sim. Entendeu? Às vezes, ele pode ser mais calmo, mas algo ele pega do mestre. Mas Só que, tipo assim, o mestre não pode ser possessivo. Mas o discípulo sempre vai pegar uma característica do mestre. Sempre. Sim. Sempre. Alguma coisa você vai levar daquele ponto de vista. Por exemplo, às vezes o mestre é estudioso. O discípulo pega aquilo, entendeu? Mas não pega os dons do mestre. Mas tem que pegar.
O apóstolo Paulo ensina isso na carta de Timóteo, que o discípulo tem que carregar os dons espirituais que o mestre também tem. É muito interessante. Tem que carregar. É sua obrigação, velho. E hoje até esqueci que E eu vou ler isso aqui. É obrigação do discípulo, você também, viu? Sim. É obrigação dos discípulos pegar o poder que está sobre o mestre e carregar. Nós vemos Elias e Eliseu. E às vezes, né, Deus te concede ao que está sendo discipulado até mais do que aquilo. Duplo. E se o mestre vê que Essa o conversa seu... vai ser boa, velho. Tipo assim, como que deve ser a reação do mestre de ver o seu discípulo assim fazendo ainda mais do que... Por exemplo, Ananias, né, que você citou. Ele meio que discipulou Paulo. Então, Ele meio que não, passou quantos ele anos? curou Paulo. Primeiro da cegueira. Ele guiou Paulo até um certo local. Ele ensinou Paulo e manteve-se com Paulo. Você vai ver que depois ele Quantos andando anos? com Paulo. Quantos anos ele 14 anos e meio. Mas eu acho incrível dessa passagem que não só Paulo aprendeu, mas Ananias também. Lógico. Porque ele tinha medo de Paulo. Porque ele via quem é Paulo. Exato, que na hora que ele ora, ele fala a respeito de Paulo. Sim. Fala, não, mas aquele é matador de crente, como é que eu vou lá? Que Deus manda vai. ele ir, né? Vai. Então Ele tem quem que- aprendeu foi o mestre e o discipulado ainda. Sim. Caracas. Todo mestre aprende muito mais do que o discipulado. Por quê? Porque tudo que você aprende, você é obrigado a passar. Então você aprende 2 vezes. E o fato, né, de um mestre que ele pode discipular muitas pessoas ao mesmo tempo e cada uma das pessoas tem uma maneira de pensar diferente. Então, e faz com que o mestre aprenda muita coisa. Muito mais. Sim. Muito mais. Caraca. E não tem como o mestre não aprender, porque o mestre é obrigado a aprender aquilo que ele está lendo, e se ele parar no ensino, ele para de aprender. Se ele parar de ensinar, ele para de aprender. Isso é fato. O que você ia ler, Rodrigo? Nós falando aqui, né, sobre mestre, e eu acho que Paulo, ele mostra como, tipo, as pessoas não têm que se colar nessa ideia de, tipo, é o meu mestre, né, eu sigo esse cara. Em 1 Coríntios 3, 3, versículo 4, ele diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, tipo, eu acho que, né, o mestre, o propósito dele não é criar discípulos para ele, né, mas para Deus. E isso que é o importante, porque... E assim, como Jesus, ele falou naquela passagem de Mateus 28, né, vai lá e faz aí discípulos, né, já um mandamento que ele fez desde o começo. Vai lá e continua criando a mesma relação que eu tive com vocês, e eu estarei com vocês, né, para continuar a crescer no reino dele, né? Porque para vocês, o que vocês acham? Qual que é? Daí eu vou ler a passagem lá depois. Mas qual que é o propósito que Jesus tem com o discipulado? Qual que vocês acham que é o propósito de discipulado central? Você quer falar? O discipulado, ele é como uma planta, né? O jardineiro, por exemplo, ele planta algo. O jardineiro ou a pessoa que um agricultor, alguma coisa assim, ele planta algo, só que se ele não trabalhar com aquilo, se ele não souber como trabalhar com aquilo, ele mata a planta. É fato. E Jesus, essa passagem que você diz, qual foi a passagem que você disse de planta? 1 Coríntios? 6. 2. 3, 2, Tava 3, dizendo o quê? 4. Tá dizendo que regar
ou apenas ser por meio de vários que crê, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Exatamente. Aí o que significa? A pessoa, o mestre, ele tem que saber plantar. Se ele não souber plantar, ele mata a planta, né? Aí ele diz, tipo assim, eu e você somos 2 mestres, um exemplo. O Ricardo é o nosso discípulo. Eu ensino o Ricardo até um ponto. É o ponto que Deus me deu. Aí o Ricardo resolve ir Tipo, eu sou de outra igreja, talvez. Isso, exato. Você vai ensinar outra técnica que não é aquilo que eu sei. Aí eu plantei, você está regando e ele vai crescer com o poder de Deus, entendeu? Então Deus tem essas técnicas. Então por quê? Porque eu não sou dono dele, nem você, mas o dono é Deus, que dá a vida para poder crescer. Só que muitos mestres não sabem desse ensino, tipo, não sabem pôr esse ensino. Às vezes a pessoa quer, igual nós disse aqui no começo, a pessoa quer tomar posse da outra vida e quer que a pessoa faça só aquilo que ele diz. Sim. Entendeu? É fato que muitas das vezes o discípulo ele segue um caminho errado. Sim. Né? Que é aquele caminho. Mas o mestre não pode querer, igual você leu aí, ser dono da pessoa. Como assim? Tipo assim, falar de mim mesmo. Mas se eu falar biblicamente e mostrar para a pessoa, porque é isso que faz uma pessoa crescer, né? Sim. É você mostrar dentro da Bíblia o que está errado, isso é plantar e regar. Agora a pessoa fala assim, não, você está errado. Não é assim que você tem que fazer. Me mostra na Bíblia. Ah, não sei. Então, você não é mestre. O mestre, ele ensina, tem a paciência, tem a calma para poder, né, fazer aquela pessoa evoluir naquilo que ela está ensinando dentro das Escrituras. Porque o propósito maior, né, do mestre com o discipulado é tornar o discipulado como um mestre também. Exatamente. Para ele discipular outras pessoas e continuar. Acho que dá até para usar... Vamos dar um exemplo? Dá até para usar como o Maninho utilizou aqui a forma de plantação, porque acredito que quem planta é com o propósito de alimentar as pessoas. Uhum. Então, Jesus, ele veio viver aqui nessa terra como homem e fez discípulos que apresentou todo o conhecimento a ele. Então, ele quis trazer um alimento para essas pessoas. Então, ele quis com que as pessoas fossem igual a ele. Então, a razão principal ali de ter o discipulado é de formar pessoas que lá na frente farão a diferença para o quê? Para uma sociedade melhor, para um país melhor, para o benefício próprio das pessoas, né? Porque as pessoas, o mundo jaz no maligno. Então, Jesus trazendo tudo isso divinamente para essa terra faz com que há uma reformulação na terra. Então, quanto mais pessoas conhecendo, aprendendo e buscando o caráter de Cristo, é uma mudança não só para a pessoa, mas para toda a sociedade. Eu acho que existe uma grande diferença entre seguidor e discípulo, né? Você segue aquilo que é proposto para você. Discípulo é aquele que obedece aquilo que você propôs para ele. Tipo, o discípulo, ele vai ser igual ao mestre. O seguidor só vai seguir. Só Sim. vai fazer, porque eu aprendi. Ele não vai obedecer os mandamentos. Ele vai fazer, mas vai continuar ali. A diferença, por exemplo, um pastor quando ele faz pastor, né? E o pastor geralmente tem vários seguidores ali dentro que a pessoa vai por conta dele. E o pastor não. O pastor que faz pastor, que é o segundo pastor, um exemplo, ele vai servir ao Senhor e não ao pastor. E o seguidor não, o seguidor vai por conta do pastor. Então é muito diferente. Se nós colocarmos um exemplo... Faz a conta dentro da igreja quantos seguidores que tem e quantos discípulos que tem. Faz a conta para você ver. Tem mais seguidor do que discípulos.
que estão ali para poder fazer a obra do Senhor. Muito mais, muito Sim. mais. E como, lembrando aqui, né, da série lá, mas se você ver, a multidão era de 5.000, mas quantos discípulos tinha ali no meio, né? Quantos apóstolos tinha ali? Então Jesus, ele escolhe, né? Tipo, ele vê as pessoas que estão capacitadas a fazer isso. E dá opção para eles, né? Jesus, ele às vezes muitas pessoas acham, deixar bem explicado, Jesus, ele não deixou só 12 discípulos. Jesus deixou muito mais. Sim. Quando a primeira enviada que Jesus enviou, ele mandou 70. Ele mandou de 2 em 2. E muitas vezes a gente fala que é só os 12, né? Mas não, tinha muito... Cita o versículo lá, né? Porque alguém gostaria de olhar, né? Menina? Sim, Que o irmão tinha pego esse versículo. O versículo que você tinha dado. Pode terminar. Sim, porque os discípulos eram muito mais. E algumas pessoas acham, era só 12, era só os apóstolos. Não, eram muito mais apóstolos que Jesus tinha mandado. E depois Jesus fez mais, fez Marcos, fez Timóteo, né? Fez Ananias. E Jesus foi fazendo pessoas, né? Através dos discípulos, porque é isso que Jesus ensinava, que os discípulos era para fazer discípulos, né? Mais outras pessoas. E chegou até os dias de nós hoje. Então nós temos que continuar essa herdade, herdar herdeiros para o reino de Deus, né? Deixar discípulos para que eles possam continuar pregando o evangelho, fazendo outros discípulos lá na frente, e não adquirir pessoas para nós, né? Sim. Para ler, né, o que o Maninho tá falando, está em Lucas 10. Lucas 10, Que diz: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Bom, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam, para que eles derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Forte, hein? É forte. E eu acho que até dá para continuar aqui. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Esse versículo aí eu vou falar agorinha também. Porque o Timóteo era um cara seguidor de Paulo, né? Era um discípulo de Paulo. E ele seguia os mandamentos do Senhor. Mas eu acredito que por alguma razão ele teve um problema. E então, provavelmente, ele ficou um pouco com medo ou receoso. E acredito que foi pela prisão de Paulo, né? E porque nos versículos seguintes o apóstolo Paulo vai falar que fulano e Bertano ficaram com medo e me abandonaram. Mas você continua seguindo. Você não me abandone. Você vai observar no capítulo 1 e no capítulo 2 de 2 Timóteo que o apóstolo Paulo dá uma ordem para o discípulo dele, né? Você tem que continuar seguindo. Aí no versículo, ele começa no capítulo 1, no versículo 1, a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 6, ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, né, te corrijo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Né? Porque Paulo tinha orado por ele de imposição de mãos. Aí no versículo seguinte ele diz assim, no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, do amor e de moderação. O apóstolo Paulo tinha, pela imposição de mãos, tinha passado um dom para ele. E ele estava com medo e ele retia esse dom. E o apóstolo Paulo, então, corrigia ele e falava, você tem que fazer. Então, quando o mestre ora e passa o dom que ele tem, como aconteceu com Eliseu, ele tinha que fazer o mesmo. Ele tinha que continuar. Você não seja covarde. Você agora vai fazer aquilo que Deus impôs sobre você através das minhas mãos. Então você tem que obrigação de fazer isso. E por conta dos cárceres que o apóstolo Paulo estava passando, eles estavam com medo também de passar, mas ele falou, faça, é sua obrigação. No 8 também fala, né? Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Exatamente. Caraca. Exatamente, porque às vezes as pessoas têm grandes coisas que acontecem na vida de um mestre, ou de um evangelista, ou de um pastor, que às vezes as pessoas, mas aconteceu isso com ele, ele foi envergonhado, mas o apóstolo Paulo fala assim, não é por conta de mim que você tem que deixar o evangelho, ou por conta das coisas que eu estou sofrendo, é por conta de Cristo que você tem que continuar, é por conta de Jesus que você tem que fazer. A vergonha que eu estou passando é por conta dele. Agora você continua servindo o Senhor. Continua pregando o evangelho, que é sua obrigação. Agora o pastor saiu da igreja, né? Muitos fazem isso, né? Eu também vou sair. Então você não serve ao Senhor. Você está deixando a palavra de Deus por conta de um homem. Sim. Você tem que continuar servindo o Senhor. É sua obrigação. A gente vê esses dias, alguém me falou, fulano vai sair da igreja porque o pastor também vai sair lá de uma igreja aí. Aí eu falei, ela não serve ao Senhor, ela serve ao pastor. Porque ela saiu daqui, agora ela está saindo de lá e ela vai continuar sempre assim, por conta de pastor. A visão dela está na terra e não no reino de Deus. Sim. Que pastor vem e vai. É homem. E se ele morrer, então você morre junto? Então... não tem como, né? Vai seguir o pastor, né? Então desce pra sepultura junto com o homem, velho. Né? Porque esse é o ser humano que segue. Né? Ele não é um discípulo de Cristo, ele é um seguidor. Ele segue aquilo que... A terra tem muitos seguidores na terra. Né? Então, daqui a pouco a pessoa morre e ele vai, eu também vou morrer também. Então, as pessoas elas têm a visão terrena, elas não têm a visão espiritual. E se você vê outra religião, como tipo os muçulmanos, eles seguem muitas pessoas, né? Porque eles não têm quem a seguir, eles seguem as pessoas que dão esses ensinos e para eles é um fã daquela pessoa. Mas no cristianismo todo mundo sabe que nós estamos ensinando filhos e filhas de Deus, então tipo discípulos, né? Então são discípulos de Jesus ali e só estamos, rogando e trabalhando para Deus ali, né? Gente, isso que nós estamos falando hoje vai ser de grande valia para muitas pessoas. Sim. De grande valia e até mesmo para nós, né? Porque eu tô aprendendo cada vez mais aqui a respeito do que Paulo passou com todos nós aqui. Sim. Quando a gente para mesmo para pensar, né, a gente vai ver o quão é importante isso, a gente saber disso, falar disso. Porque senão a gente mesmo acaba esquecendo às vezes. Porque
aquela falta de estar sempre ali lembrando, né? Então, eu acho muito importante isso, tanto para as pessoas e também como para a gente. Para nós, como para nós. O discípulo, ele tem por obrigação de aprender com as Escrituras, aprender com aquilo que o mestre ensina, né? E um grande erro do mestre é não apresentar as Escrituras para o discípulo. Igual você falou, ele não aprende se ele não mostrar. Exatamente. Porque muitas das vezes a pessoa, ele ensina o discípulo só de palavra. Ele não vai para as Escrituras, ele não mostra as Escrituras. Eu falo porque eu tive no Brasil, em algumas igrejas, que as pessoas, ao você ler o texto, eles fecham a Bíblia, põe no ladinho e vai ali e vai a gritaria. Pula, pula, correria, choro, choro. Nada de Bíblia, né? Então eu acho que hoje o que nós estamos vivendo, exatamente o porquê que está acontecendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Porque as pessoas não conhecem as Escrituras. Daqui a pouco elas vão deixar, não há erro nenhum de pôr no telão. Não há erro nenhum de nós usarmos o nosso celular. Só que vai chegar um tempo que as Escrituras vai ser escassa. Por quê? Porque as pessoas não usam mais aquilo, eles não carregam mais com eles. Então, como o celular é mais fácil, daqui a pouco vão perder a intimidade também, né? Porque o celular é mais fácil, um exemplo. Se acaba a bateria, hein? Você não tem ela. E como é algo que você não tem em mãos, alguém tem em mãos por você, né? Porque eu acho que, né, uma das as partes principal de discipulado é a palavra, né? Se você não carrega a palavra em todo momento, né? E tanto no coração como em mãos, né? Vamos para ser bem mais claro, né? Sim. Tanto no coração como em mãos. E fala sério, você tendo em mãos, você pode abrir ela a qualquer hora, porque ninguém consegue lembrar todas as Escrituras, é impossível. Sim. Né? Embora que você leia, mas fala para mim, quem sabe ler quem tem a Bíblia na mente de Gênesis a Apocalipse? Eu não consigo. Então é melhor você ter ela em mãos. Agora, você tendo ela no celular ou no computador, é internet. Alguém tem ela por você. A hora que ele falar assim, desliguei, quem vai tomar ela de você aqui? Sim. Até o momento, né? Então vamos deixar bem claro, até o momento. Até o momento, Sim. Vai chegar um momento que vão tentar tirar ela de nós. E infelizmente já fui em igreja só para ver como que era. E cheguei lá, eu era o único com a Bíblia. Igreja grande, 5.000 pessoas lá dentro. Eu era o único com a Bíblia. Eu me senti estranho. Eu falei assim, cara, eu tô com vergonha de estar com a Bíblia, porque tem tanta gente sem Bíblia. Mas eu pensei, cara, deve ser porque assim, não é que eu acho que eu tô certo, mas eu acho assim, cara, nós se perdemos. De onde que nós largamos algo que era... nós erramos, né? Alguém leu lá a Bíblia? Ou falou? Não, o que eles fazem, eles lêem a Bíblia, claro, né? Tipo, sim, quem lê a Bíblia é o pregador. Ele tem a Bíblia. O resto já é planejado. É tudo planejado. Tudo que vai ter lá não tem nada avulso. Espontâneo. É espontâneo, é tudo planejado. Tem as telas que passa as passagens. Mas se você ver, ela mostra só a passagem. Cara, tem um contexto e às vezes as pessoas não entendem só por ver a passagem. Você tem que ler lá. E maioria das vezes, É a igreja que é escura? Ixi, é escura, parece... Tem luz jogada, jogos de luzes. Mas assim, eu foco tanto no... E eu penso, cara, pensando agora, como que eles criam discípulos? Não tem como. Né? Eu acho que a igreja está voltando ao mesmo sistema da igreja antiga, católica. Do mesmo jeito que só um lia a Bíblia e passava para os outros. Entendeu? Só esse que vai poder ler a Bíblia. Só esse que vai ter entendimento das Escrituras. Os indoutos, eles não sabem nada. Então, nós passamos para eles. Sim. E não tem como formar discípulos desse jeito. Não tem. O tanto que nós humanos
Deus lutou com os humanos para criar isso, né? E tão fácil, né? Graças a Deus que eles criou capítulos, versículos, maneiras mais fáceis de você passar a Bíblia, e mesmo assim as pessoas não carregam. E eu pensando, eu vi um testemunho, né, lá na China, o tanto que sofrimento que eles passam para ter uma Bíblia, para poder ler ela, né? Eles arrancam as folhas, né? E dá para os membros para poder não ser tomado as escrituras deles. Porque se for algum livro, eles vão checar. Eles checam todos os livros lá, não tem jeito. Tipo, eles querem pegar mesmo as pessoas que têm esses livros. E se você não tem a oportunidade de ter o livro, se eles verem o que nós fazemos nessas igrejas aqui, como que vocês não estão carregando a Bíblia, gente? Nós lutamos tanto para ter ela e vocês estão aqui descartando elas, né? E, assim, celular é ótimo. Eu acho celular top. Porém, é muita distração. Eu sei, eu sou muito distraído pelo celular. Então, eu sei que se eu evitar o celular, menos distraído eu vou ser. Estamos todos assim. O mundo está assim. Né? Eu queria... Posso? Olha. Então, nós estamos vivendo há um tempo muito difícil, né? E realmente temos que fazer discípulos porque o tempo que nós estamos vivendo está se cercando. A população está sendo cercada por outras religiões, que o ateísmo, né, o budismo, só que a maior delas é o muçulmano. O Islã. Eles estão tomando conta do mundo. Hoje, se eles não passaram, mas eles devem estar muito próximo do cristianismo em relação de discípulos, né, de seguidores. E assim é fato que a gente sabe que o mundo vai andar por essa direção, isso é sem dúvida, né? Não existe só um sistema, é todo o sistema contra o cristianismo, que o cristianismo traz ainda o respeito ao pai, à mãe, o patriarcado, né? O discipulado, como nós estamos falando aqui, o cristianismo traz essa proteção à família e outras coisas a mais. E então, como o cristianismo protege e eles precisam de quebrar esse sistema que o cristianismo tem, então eles precisam trazer outra coisa mais forte, né, que não existe, mas eles apresentam, que dá uma suposta fraqueza ao cristianismo. Então, por isso que eu acho que eles entremearam dentro da igreja cristã, né? Eles puseram os seus discípulos lá dentro para quebrar de dentro para fora, tirando isso do cristianismo, que é o poder de dentro. Porque, veja só, você coloca água e tenta acender o fogo, não pega. Primeiro você coloca água e depois liga o fogo, não pega. Mas e se você fizer uma grande lareira, pôr fogo e jogar água depois? É mais difícil. Não apaga no mesmo instante, né? Mas de dentro para fora, ela já nasce com o fogo bem menos. E se pegar. Então, de dentro para fora é mais fácil de você destruir algo. Então, por isso que eles puseram os deles dentro do cristianismo. E o que nós estamos vivendo é isso, dentro do gospel, né? Que o gospel não é cristianismo, o gospel é uma coisa à parte, né? Que é como a gente fala? É o marketing, né? De música, de pregação, é o marketing. E a igreja, então, agora está sofrendo com isso, porque isso estava dentro da igreja, né? Foram postos lá dentro. Aí nós vemos esses pastores aí falando sobre racismo, que a Bíblia é racista, que o louvor do hino da harpa tal é racista, cantores homossexuais caindo. Agora, não sei se vocês viram agora esse dia um cantor caindo. Isso é gospel, isso não é cristianismo, isso é um mundo gospel, é uma coisa à parte.
E nós achávamos, quando eu nasci em Cristo, eu achava que era cristianismo isso também. Só que não é. Hoje eu sei que não é cristianismo, né? E eu acho que a maioria das vezes os que cantam mesmo louvores cristãos, eles nem se colocam no mundo gospel. Tipo, eles nem querem estar parte. Porque tá tão corrompido, né? O meio deles. Tudo tá corrompido, eu acho, né? Eu acho que corrompeu-se tudo. Aí a pessoa pergunta, mas então como que eu posso achar o verdadeiro cristianismo? Aqui, caramba, velho. Aqui é as escrituras. Se o pastor pregar para você, pregar aleatoriamente, não estou falando aleatoriamente, tipo assim, ele pegar um versículo e explicar, não. Eu estou falando assim, pregar aleatoriamente, sem Bíblia, já está fora do contexto, porque se ele não fala para você explicando a Bíblia, então já está fora do contexto. Ele tem que te explicar. A pregação é a explicação da palavra de Deus. É mostrar para você os fatos que de hoje, apresentar para você os dias de hoje, com o que Jesus falou, né? Você ia falar algo? Não, pode. Não, é apresentar a palavra, apresentar Jesus, apresentar o Espírito Santo, apresentar a Deus. Só que nós estamos vivendo um momento que não está acontecendo isso mais, né? É prosperidade, é teologia da libertação, e esse tipo de coisa que está sendo apresentado para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas eu vi uma mensagem, eu não sei se nós tocou nesse assunto nos podcasts anteriores, mas eu vou fazer esse comentário. O pastor Cisino, eu acho que nós comentamos sobre isso, né? O pastor Cisino, que era o pastor dos Gideões, que é o criador dos Gideões, né, em Santa Catarina, ele teve um sonho. E nesse sonho ele via a igreja reunida, todas as igrejas, assembleia, todos os ministérios, igrejas. E Deus falava para ele, tá vendo essa multidão? E era uma multidão de gente. Dessa igreja eu vou tirar a minha igreja. Eu vou tirar o meu povo. Que não era todo aquele povo que na visão Deus dava para ele. E Deus então foi recolhendo do meio daquela multidão os dele. Entendeu? Então não é todo um povo. São os escolhidos de Deus. A Bíblia vai falar que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos, que vão ser retirados do meio daquela grande multidão. Depois, aquela grande multidão vai se converter. Muitos deles vão se converter. Depois. Por quê? Porque foi retirado do meio da igreja o povo de Deus. Quem é esse povo? É aqueles que andaram nas Escrituras. É aqueles... Aí a pessoa pergunta, mas não eram pecadores? Eram pecadores. Pecaram também. Porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus é para corrigir o nosso pecado. Mas a Bíblia fala que quando for retirado essa igreja, que encontrar com Jesus nos ares, será passado as obras daquele povo diante do fogo de Cristo. E quando ser passado diante do fogo de Cristo, pelo fogo de Cristo, serão queimadas aquelas obras. Algumas obras eram madeira, feno, palha, e outras eram pedras preciosas, ouro, prata. O ouro e a prata e as pedras preciosas passadas no fogo, elas ficam mais reluzentes e queimadas e purificadas. Só que a palha e o feno e a madeira passada no fogo vão se consumir. Aí a Bíblia fala assim, e estes mesmo terá dano, mas será salvo. Porque eram pecados. Porque não tem como não haver pecados. Mas ao mesmo instante, aquelas coisas que você fez que eram preciosas para Deus, vai passar e vai ficar mais apurado. Então, aquilo vai mostrar na sua coroa. Você será causado dano quando queimadas, mas ao mesmo tempo, o que você fez de bom para o reino de Deus, vai ser apresentado diante de Deus aí, ó. Causou dano, mas tem pedras preciosas, também tem ouro, também tem prata, né? E esses mesmos herdarão o reino de Deus. E esses são os escolhidos tirados do meio daquele povo.
Olha para você ver que forte é. Por isso que é importante nós deixarmos um discipulado correto. Você não deve seguir o Maninho, você não deve seguir o Rodrigo ou o Ricardo. Você deve seguir a Cristo e observar as Escrituras, porque o Rodrigo, eu, o Ricardo, ou o pastor fulano ou cicrano, eles também têm erro. Porque são homens e vão fazer coisas erradas. Só que eles também têm algumas coisas que o Senhor deu para eles. E você tem que obedecer aquilo. Só que é a palavra que vai te levar para o reino de Deus. A salvação vem por meio de quê? Da palavra. Por ouvir a palavra de Deus. Né? Só que eu e os meus irmãos aqui, o que nós falarmos, que não se concretizar na nossa vida, será queimado pelo fogo do Senhor Jesus. Sim. E como Falei a palavra... demais, né, velho? Falei demais. Não, foi bom. Bem falando do que o Maninho falou, mestre do quê? Da palavra, né? Mestre da palavra. Para você ser um mestre, tem que ser um mestrado da palavra. Quer dizer, eu tenho que ser um teólogo, PhD. É bom, ajuda. PhD, né? Tem um monte, viu? Tem um monte. Do Pix. Do Pix. O cara é PhD no Pix. Convence a pessoa e passa o Pix. Comprou o PhD lá na faculdade que não existe. Mas, assim... Irmão, eu acho importante ser claro. intelecto. Sim. Eu acho muito bonito. É importante. Nossa. Por exemplo, isso que você falou é tão importante. Veja só. Se você é um mestre das Escrituras, você tem que ser um mestre cientista. Por quê? Porque você está no meio dos cientistas. Você tem que falar como eles falam. Se você é um doutor das Escrituras, você tem que ser um doutor como os médicos. Porque se uma pessoa indouta vai falar com um mestre, doutor, um médico, não vai falar como ele, então ele não vai te entender. Sim. Porque o mundo que ele vive, o mundo que rege ele, são pessoas de alto nível, que falam difícil, que ele... Por exemplo, você fala... Chega lá, um exemplo, me desculpa. Porra, caralho, Jesus te ama. O cara não vai entender nada do que você fala, porque a linguagem dele natural é outro nível. Aí você fala assim, mas é muita arrogância. Não é, porque é o nível dele. O apóstolo Paulo ensinou isso. Ele falou assim: se me puser diante dos indoutos, eu sei falar como eles. Se me puser diante dos mestres, eu sei falar com eles. E se me puser diante dos governadores, eu falo também como eles. Porque você tem que saber os níveis que você está para dizer a tal nível. Eu sei ser pobre e sei ser rico, porque era o nível que ele tinha. Ele sabia se comportar nas duas classes. Porque ninguém vai te ouvir se você... Para um rico, alguém que não traz entendimento é alguém que não tem um linguajar do nível deles, né? Do nível dele. Vamos para o Moisés. O Moisésão, diante da sarça, ele falou assim: eu não sei falar. Eu não sei falar. Língua presa, né? Vamos supor língua presa, tá? Que a Bíblia fala ali, mas em outros textos diz que ele não sabia comunicação. Vamos supor. Medroso, ele era medroso. Exato, vamos dizer isso. Mas vamos supor que o nível dele, porque ele era o quê diante de Faraó? Um cara muito bem instruído. E se ele não conseguisse falar o nível daquele povo de Israel? Vamos supor isso. Mas tinha Arão que falava da forma deles. A Bíblia não fala exatamente, ele era um gago. De repente, outra escritura fala assim, ele era língua presa. Então, o texto bíblico não nos mostra exatamente o que ele tinha, mas vamos supor que o nível dele era tão alto que Deus precisa de tirar ele daquele nível, levar ele para o deserto, manter-se ele em um nível baixo, 40 anos no deserto, né? Porque, veja só, você pega um cara que está diante de um rei, vive a vida inteira diante de um rei,
uma classe, uma postura. Que imagina, vamos olhar naqueles desenhos de Faraó, que os caras andam duro. Vamos supor que Moisés andava da mesma forma, no mesmo estilo, entendeu? Só falava o nível do rei. Ninguém entrava diante do rei se não tivesse... Veja só, esqueci o nome. O governador, que se tornou governador, José. José, antes, quando ele sai da cadeia, ele tem que passar por um sistema para ir diante do rei, para falar com o rei. Ele não podia ir de qualquer forma. Então Moisés não saía da presença do rei. Quando Deus manda ele para o deserto, aí ele perde até a forma de falar. Aí ele não sabia falar com o povo dele. Aí Deus fala assim, cadê seu irmão? Araão. Araão fala da forma deles. Então Moisés não tinha um nível pronto para falar com um povo indouto. Deus arruma alguém para falar com um povo indouto. Eu estou dando um exemplo, não quer dizer que seria esse exemplo. A Bíblia não nos diz isso, tá? Vou deixar bem claro. Né? Então, Deus, ele tanto forma como ele desinforma o homem. Você é muito formal, então eu vou tirar isso de você. Você não tem formalidade nenhuma, eu vou pôr formalidade em você. Então, um exemplo, estamos dando um exemplo. O apóstolo Paulo, o Saulo, antes ele era Saulo, depois ele se torna Paulo. Mas por quê? Porque ele era muito cheio de si, não tinha como a comunicação dos discípulos, Deus retira ele, manda ele para o deserto, vamos dizer o deserto de Moisés, e ali Deus começa a ensinar ele. É do meu jeito, não é essa postura que você tem, é do meu jeito, então eu vou ensinar você. Para ele falar a linguagem do povo natural, porque ele era um doutor. Aí depois que ele aprende tudo, ele diz assim, eu sei me comportar diante do indouto e do sábio. Eu sei me comportar diante do ignorante e de um governador. Eu sei me portar como rico e sei me portar como pobre. Sim. Nossa, falei demais de novo. Não. Não, é importante, né? É importante. O importante é ser importante. Sim, e isso faz parte de ser discipulado. É claro que Deus discipulou através de Ananias, mas também através de várias tribulações, né? Sim. Paulo foi discipulado. Mas você já viu alguém não ser discipulado com nível de sofrimento? Vixe, Cara, possível. o cara desce lá embaixo, velho. Porque é uma para ser discipulado, você tem que se humilhar, né? Você tem que... Porque quando nós se convertemos, nós reconhecemos o quão arrogantes, quão Ignorantes nós somos. Né? E isso vai um processo de lapidação, né? Igual nós falamos, lapidação, de você tentar Deus nos moldar do jeito que Ele quer que nós sejamos. E isso significa o quê? Que nós temos que ser rebaixado. Você vê muito profeta, isso foi a parte que eles, né? Agora eu esqueci, o profeta foi Oséias, que tinha a prostituta como... Então, ele foi humilhado, né? Humilhado, rebaixado, mas ali Deus mostrou através da vida dele o que ele queria, entendeu? E foi ruim para ele, mas a bênção de ser usado ali por Deus é maior que qualquer tribulação que ele passou, né? E da mesma forma que nós podemos sofrer, Paulo sofreu, passou tribulação, o que ele fez para a honra e glória de Deus foi, né, magnífico. Nós nunca viu alguém pregar por tanta gente como Paulo. Né? Claro, nós temos Billy Graham, nós temos vários, mas Paulo ele foi no mundo inteiro através da sua servidão a Deus, do seu sofrimento a Deus. E claro, ele, como vários dos apóstolos ali, vão receber coroas lindas, né? Porque o evangelho chegou até nós, né? Por conta deles.
porque eles sofreram um discipulado, assim, que foi maior que o nosso, né? Porque para você ver o seu mestre ser morto na frente de vocês seguir ele 3 anos, não entender o que está acontecendo no final e ver ele morrer nas mãos do seu inimigo, eu acho para mim um teste e tanto. Gente, deixa o like. Comenta aí. É verdade, irmão. Eu queria deixar uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui, como nós um discipulado, o discipulado, o apóstolo Paulo, ele corrige Timóteo, né? Nós vimos ali que o Timóteo então, tem que obedecer, não ser medroso, e no versículo seguinte ele diz para ele manusear bem a palavra do Senhor, que era obrigação de Timóteo, né? Porque ele já tinha ensinado, já tinha imposto as mãos sobre ele, já tinha passado o dom que ele tinha para Timóteo, e agora Timóteo tinha que andar nas Escrituras, manejar bem as Escrituras, né? Não fazer das Escrituras zombaria, evitar as falácias. Aqui, ó, no versículo seguinte, no versículo 16 de 2 Timóteo capítulo 2, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Para evitar os comentários, né? Só pregar as Escrituras. Evitar dessas contendas que a gente viu outro dia aí, né? Nas redes sociais. Falatório desnecessário. Quantas pessoas se perdem por conta dos falatórios nossos, né? Que não querem voltar às Escrituras, à igreja, porque nós vamos lá nas redes sociais e, né, discutimos com o nosso próximo. Não quer dizer assim que você não deva reagir, mas não quer dizer que você não tenha que reagir, né? É um pouco diferente, igual você falou a respeito de processar irmãos e tal. Isso é desnecessário, né? A Bíblia fala para nós tratar bem os irmãos da casa. Se nós não conseguimos tratar bem os de casa, que é os nossos irmãos da fé, como que nós vamos tratar bem os que estão lá de fora? Isso é discipulado. Mais um versículo aqui para ler, do capítulo 2. Hoje nós tá cheio de versículo, o negócio aqui tá pegando. Do capítulo 2 também de 2 Timóteo aí, que você tá lendo. E no 25 fala assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Aleluias. Glórias a Deus, é verdade. Porque às vezes uma pessoa quer impor ali em cima e acaba que a pessoa não recebe aquilo, e a pessoa, talvez quem está sendo como mestre ali, né, o obreiro, ele não consegue atingir, né, o discipulado na vida daquela pessoa, no caso de impor. Mas aqui fala, seja não contender, mas ser manso para com todos, no versículo anterior, e apto para ensinar. Peraí, vou ler o versículo completo. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Amém. O Timóteo, né, deixa muito ensinamentos aqui, né, pra gente. Então, sim, a gente consegue ver que Paulo realmente, né, foi a pessoa que Timóteo se espelhava ali, e mesmo assim ele fala, você tem que ser firme, como o irmão leu lá no 8, no 7, não sei, continuar aquilo que Deus, né? Isso, eu quero concluir isso que você falou agora, continuar com o versículo, que vai vindo, aqui, no versículo
6 de Romanos 12 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que é esmerilar? A faca. Você vai passando a faca no esmeril, na pedra, ela vai se gastando. Então aqui ele diz para se gastar em aprender. Porque daí você vai ser afiado. Exatamente, para você ficar afiado, como diz lá em 2 Timóteo 2, 15. Para você se esmerilar no conhecimento. Né? Assim, por exemplo, é importante ler vários livros? É excelente. Só que as escrituras têm que vir primeiro. Você tem que conhecer as escrituras, daí então você pega outros livros, porque aí você já tem a base, que é a palavra de Deus. Porque eu mesmo peguei um livro uma vez que falava do Espírito Santo. Quando eu comecei a ler, que eu vi que não era nada daquilo que as escrituras estavam dizendo, eu li 3 páginas. Não, essa aqui não está batendo com as escrituras, joguei fora. Porque se não bater com as escrituras, jogue fora. Porque aí você já sabe, sua mente já está impregnada com o evangelho do Senhor. Sim. Isso é muito importante. E eu acho que os livros de Timóteo são ótimos para o discipulado, para aprender como que é discipulado. Porque Paulo ali estava escrevendo com o propósito de ensinar a Timóteo. Timóteo, é assim que eu quero que você comanda a igreja, que você faça a igreja. Porque Timóteo era plantador de igreja, né? Quando Paulo não podia, Timóteo ia lá tomar conta, né? Nossa. Porque Paulo estava preso, Timóteo estava fazendo o trabalho dele. Que eu amo, ele falou ali. Plantar igreja. Eu amo isso. Cara, mas eu gosto. Nossa, meu Deus do céu. Sim. E é difícil, né? Como demais. Você começar ali não é fácil, não. Sim. É muito difícil. Mas é lindo. É gratificante demais. Mas é isso, irmãos. Eu acho que... já tá chegando ao fim, né? Sim. Foi forte, foi tremendo. Foi bom. Falar de discipulado é uma coisa que me deixa muito alegre, porque eu gosto muito desse tipo de trabalho. Deu pra ver, né? Deu pra ver. Deu não sei quantos minutos aí, 3 minutos meu e do Rod. O restante aí do irmão aqui, maninho. Mas é bom, assim... Cara, eu sabia que eu tava falando demais. Como Timóteo, né, nós gostamos de ouvir também, né? Então, eu também, gente. Eu também gosto muito de aprender. Então eu acho que é muito bom. Mas está aí, né? Quem precisa de... Nós sabemos já, é importante discipulado. De Jesus, ele quis discípulos. A Bíblia nos ensina como ser discípulos. Profetas eram discípulos. Moisés foi discípulo. Muitas pessoas foram discipulados. Uns por Deus, uns para os outros, que Deus usou. Mas discipulado é importante. E eu acho que a carta de Timóteo é muito essencial a isso também. Para quem quer aprender a ser discípulo, tem que ler as cartas de Timóteo, Romanos que fala do homem, né? Da conversão do homem, do pecado, da transformação, né? E Efésios que vem pelas doutrinas, né? Da fé ali, igual pregna muito o mundo espiritual, como diz em Efésios 6, né, sobre a família também, a doutrina da familiar. Então tem bastante coisa aí que a gente pode aprender dentro das cartas paulinas. Sim. Mas toma aí, obrigado aí pela audiência, deixa o seu like. Eu acho que o povo fica assim, tipo assim, mas esses caras é muito lerdo, até que eles falam. Já passou o tempo ali. Mas deixa o seu like, comenta, se inscreva e toma aí. Se você curtiu o episódio de discipulado, faz um aviãozinho mandando para outro também. Né? Compartilha aí, deixa outras pessoas. Gente, vamos aprender sobre discipulado, vamos aprender com os irmãos aqui e tamo junto. Se quiser alguma coisa... Não tem como você ser um mestre se você não ensinar aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu com a gente aqui, pega um caderninho, escreve os versículos que você ouviu aqui a gente falando e leia de novo, estuda sobre o discipulado, ensine outra pessoa e fala para ela ensinar outra pessoa.
e assim a gente vai fazendo mais discípulos, mais pessoas para servir o Senhor. Sim. Né? Vai ensinando outras pessoas. Porque a Bíblia fala que não é para nós escondermos tesouros que o Senhor nos deu, a moeda que o Senhor nos deu em nós, é para nós ensinarmos outros. Sim. Pra honra e glória de Deus, né? Obrigado aí. Tamo junto. Fique com Deus. E pode pensar. E pode pensar. Fica a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.